Um outro critério muito fácil é o que o Verekey propôs e fez um belo trabalho onde ele mostrou que é muito eficiente. É um critério que usa exclusivamente a derivação AVR. Então, o Verekey olha apenas AVR. E a primeira pergunta que ele faz é se esse AVR tem onda R pura, se o AVR é só onda R. Se for, isso é uma taquicardia ventricular. Quando você passa para as perguntas seguintes, a segunda, a terceira e a quarta, ele vai perdendo a acurácia. Então, assim como Brugada, a maior acurácia ela ocorre quando a resposta é sim para a primeira pergunta. Mas se a gente seguir na segunda e na terceira, a acurácia ainda é muito boa. Então, a segunda pergunta de Verekey é: tudo bem, você não tem um R puro em AVR, mas você tem um complexo QRS que inicia com Rzinho ou uma Qzinha. E a gente fala Rzinho ou Qzinha quando essa onda é pequena. Então você tem um início positivo, é uma Rzinha, com uma S profunda, então é Rzinha, Szão. Se você tem Rzinho ou Qzinho que dura mais do que 40 milissegundos, isso também é diagnóstico de taquicardia ventricular. Então volta aquele raciocínio. Olha, começou com uma onda R pequena, mas ela durou mais do que 40 milissegundos. A ativação ventricular foi lenta. Então, também é a origem ventricular dessa taquicardia. Se a gente tiver que passar para a terceira pergunta, a gente vai olhar em complexos QRS predominantemente negativos. Então, se olhou a VR, ele é bem negativo. Na terceira pergunta, a gente vai procurar para ver se na fase descendente desse complexo QRS há algum entalhe, ou seja, não é uma linha descendente reta, ela tem um entalhe e esse entalhe também faz diagnóstico de taquicardia ventricular. Basicamente, ele reflete para vocês que esse batimento ventricular nasceu no ventrículo, mas uma hora ele atingiu o sistema de condução e fez um entalhe ali na fase negativa do QRS. A última pergunta de Verekey é a que mais gera dúvida, mas eu vou explicar para vocês de uma forma prática, porque ela faz um cálculo que tem que ser menor ou igual a 1, mas a gente vai simplificar. O que o Verekey usa na quarta pergunta? É o mesmo raciocínio que a gente vem fazendo. Qual foi o tempo de ativação ventricular inicial e qual foi o tempo de ativação final? Se você tem um início lento e um final rápido, sinal que nasceu no ventrículo, fora do sistema de condução. Se você tem um início rápido e um final lento, é sinal que é supraventricular com aberrância de condução. Então eu vou mostrar aqui em exemplo prático que vai ser mais fácil de entender. Concluindo, Verekey faz 4 perguntas. Se você responder sim para qualquer uma delas, isso é diagnóstico de taquicardia ventricular. Então a gente vai detalhar essas 4 perguntas a partir de agora. Olhem estes exemplos. Esses da esquerda são diagnósticos de taquicardia ventricular olhando apenas a VR, e os da direita é supraventricular. O que a gente reconhece aqui? Esse primeiro é a primeira pergunta de Verekey. Você tem R puro em AVR? Se tiver, é taquicardia ventricular. É a pergunta de maior acurácia. Muito bem, você não tem R puro, mas você tem esse padrão QR. Ok? Então, começa com uma onda Q, mas ela dura mais do que 40 milissegundos. Aqui também, ó, Qzinho, Rzão, mas o Qzinho dura mais do que 40 milissegundos. Já este último aqui, ele reflete a terceira pergunta de Verekey. É um complexo QRS negativo, eu vou procurar na fase descendente por um entalhe. Se eu encontrar um entalhe na fase descendente, eu estou diante de uma taquicardia ventricular. Já esse complexo QS, ele nos ajuda a entender a quarta pergunta de Verekey. Então, Verekey vai olhar esse complexo QRS e vai procurar a ativação ventricular inicial e final. Esse inicial e final se restringe aos primeiros 40 milissegundos. Então, o primeiro quadradinho após o início do complexo QRS. Você vai olhar a amplitude de onda. Se você dentro desse primeiro quadradinho tiver uma amplitude de onda maior no início e menor no final, significa que essa ativação inicial foi mais rápida, é supraventricular com aberrância. Mas aqui você tem exatamente o contrário. Se você pegar os 40 milissegundos do início do QRS,
quase não teve amplitude de onda. Então essa despolarização ventricular foi muito lenta. Já se você olhar o final, os últimos 40 milissegundos, a amplitude é grande. Então esse é o exemplo clássico da quarta pergunta de Verekay, demonstrando uma taquicardia ventricular. Agora, supraventricular, olha só, a gente tem em AVR um padrão Rzinho, mas não dura mais do que 40 milissegundos, S, Rzão. Então é supraventricular com aberrância. As 4 perguntas de Verekay aqui, a resposta é não. Agora, se a gente tem esse padrão QS, olha só, não tem entalhe na fase descendente. E aí a gente vai para a quarta pergunta. Nos primeiros 40 milissegundos, a amplitude de onda é grande, então a despolarização ventricular inicial foi rápida. Já no final, ela é lenta, a amplitude é pequena. Nos últimos 40 milissegundos, quase não tem amplitude de onda. Então isso é sinal de que essa taquicardia teve origem supraventricular, da mesma forma que este último exemplo, onde o início nos primeiros 40 milissegundos tem uma amplitude de onda grande e no final tem uma amplitude de onda menor. Aqui nessa quarta pergunta de Verekay, você vai considerar toda a amplitude de onda dentro dos primeiros 40 milissegundos. Então, se esse complexo QRS começou negativo e positivou tudo dentro dos primeiros 40 milissegundos, você vai contar a amplitude negativa e vai somar a amplitude positiva. É tudo que há de amplitude de onda em milímetros ali, os quadradinhos pequenos do traçado de eletrocardiograma, dentro dos primeiros 40 milissegundos e dentro dos últimos 40 milissegundos, para a gente poder comparar se o início foi lento ou se o início foi rápido. Então vamos ao nosso eletro olhar com os olhos de Verekay apenas para a AVR. E a primeira pergunta é, eu tenho um padrão de R puro em AVR? A resposta é sim. Olha só, a seta vermelha mostra o início do complexo QRS e ele é puramente positivo. É uma onda R ampla, então R puro em AVR é igual a taquicardia ventricular. Então, tanto o Pava quanto o Verekay nos confirmaram que o nosso traçado de eletrocardiograma é uma taquicardia ventricular. Aqui um outro exemplo de Verekay. Olha só, apenas a VR mostra que o complexo QRS começa com uma onda R de amplitude pequena e depois faz uma onda S. Só que essa onda R de amplitude pequena, ela dura mais do que 40 milissegundos. Então essa ativação ventricular foi lenta. Isso também confirma o diagnóstico de taquicardia ventricular nesse outro traçado. E aqui o exemplo prático da quarta pergunta de Verekay. Vamos olhar a ativação ventricular inicial e final dentro dos primeiros 40 milissegundos. Neste caso da esquerda, essa amplitude de onda dentro dos primeiros 40 milissegundos é muito pequena. E já nos últimos 40 milissegundos, ela é grande. Então isso é uma taquicardia ventricular. Já no exemplo da direita, nos primeiros 40 milissegundos, a gente tem uma amplitude de onda grande e no final uma amplitude de onda pequena. Então isso é uma taquicardia supraventricular com aberrância de condução.